Fala galera, sejam bem-vindos ao Pitaco Tricolor. Eu sou Bruno Oliveira e hoje é dia 26 de abril de 2025, um sabadão aí, encerrando essa semana cheia de feriados aqui no Brasil. Então vamos lá, vamos falar de Fluminense, porque hoje tem muita coisa. Vamos falar de adversário do Flusão no Super Mundial classificado para a final da Champions Africana. Traremos também a lista de todos os lesionados do elenco atual. Vamos falar de volante vendido para a Europa e tudo sobre Botafogo e Fluminense. Então fica com a gente aí até o final desse vídeo e vamos nessa. Voltamos em definitivo para trazer todas as notícias do Fluminense aqui para os amigos. E então, antes de começar, já peço para que deixem aquele like maroto, se inscrevam também no canal, ativem as notificações, que é muito importante, e siga a gente aqui nas redes sociais, @Pitaco_Tricolor, estamos no X e no Instagram, beleza? Então, sem perder tempo, vamos começar falando sobre o Mamelodi Sundowns da África do Sul. O clube chegou na final da Champions africana, né? Na semifinal, no jogo de ontem, eles empataram com o Al-Ahly do Egito, um clube muito tradicional no cenário africano. Eles empataram em 1-1. Como no primeiro jogo tinha sido 0-0 o jogo na África do Sul, eles passaram por causa do gol fora de casa, né? Então, teremos aí o adversário do Flusão no Super Mundial na final da Champions africana. Então, vamos ficar de olho, né? Vamos ficar de olho aí para o Fluminense não ser surpreendido por esses times mais fracos, né, do grupo. Vamos falar agora sobre um volante vendido para o clube europeu da Bélgica. Estamos falando de Eric Nunes, um volante que chegou ao Fluminense em 2017 e ano passado estava relacionado para poder participar do Campeonato Carioca, né? É um jogador pouco conhecido e ele estava relacionado para jogar o Campeonato Carioca, mas antes da primeira partida, antes da estreia do campeonato, ele foi emprestado ao Cercle Bruges da Bélgica, né? O jogador hoje tem 21 anos. O contrato dele lá era até junho de 2025 e o Bruges comprou, acertou a contratação, a compra do Eric Nunes, né? Então, o volante vai ser em definitivo do clube belga até 2029. Beleza? O jogador chegou ao Fluminense em 2017 com apenas 13 anos. Então ele já estava aí no Fluminense há 7 anos já, né? Todo o sucesso do mundo, né? Tudo de melhor para o garoto, que consiga ter uma ótima carreira lá. Inclusive, nesse ano de 2024, ele foi muito aproveitado, né? Lá, lembrando que lá a temporada é 24, 25. Ele foi muito aproveitado lá. Ele tem 36 jogos pelo Bruges, sendo que 30 deles na Liga, e desses 30, em 24 ele foi titular. Além de volante, o Eric também joga de lateral direito, né? Então, é isso. Agora é descobrir, porque não foi divulgado ainda, qual foi o valor da negociação. Já mandamos algumas mensagens aqui para nossas fontes e assim que a gente tiver uma resposta, a gente traz isso aqui, porque é importante, né? Envolve diretamente o Fluminense. Vamos falar agora, galera, sobre os lesionados do Fluminense. O departamento médico do Flusão está começando a esvaziar, isso é muito bom, né? Porque a gente chegou num ponto que chovia jogador lesionado ali e agora está começando a esvaziar. Vamos trazer a situação de cada um, começando com Fuentes e Guga, lateral esquerdo e lateral direito. No momento que se machucaram, eram titulares do time, né? O Fuentes, tanto os dois, né, já estão recuperados, eles só precisam recuperar a parte física e o ritmo de jogo. O Fuentes está até um pouquinho mais avançado que o Guga e tem chance de ser relacionado para o jogo de hoje à noite contra o Botafogo. Se isso não acontecer, muito provavelmente ambos estarão relacionados para o jogo contra a Aparecidense, terça-feira, pela Copa do Brasil, né? Então, o Fuentes é um jogador importantíssimo para esse time do Fluminense. Isso nem é uma crítica ao René, mas sim reconhecendo a qualidade, o quanto que o Fuentes estava jogando de bola nesse ano de 25, né? Ele é até hoje o vice-líder de assistência do time, só atrás do Aras. Então, vai ser uma volta muito aguardada. Outro nome, Renato Augusto. Renato Augusto que operou o ombro.
né? Ele já faz o trabalho no campo, mas ainda tem alguns cuidados com ele, né? Principalmente por causa da idade, é uma recuperação um pouquinho mais complicada, então estão indo lentamente ali para não correr risco de acontecer nada que possa recuperar, que possa prejudicar essa recuperação, né? Então estão tendo um pouco mais de calma com o Renato Augusto. Riquelme e Isaac, dois meninos aí da geração 07 que foram integrados ao profissional esse ano, né? Subiram até muito badalado, começaram o Campeonato Carioca ali de titulares. Ambos já treinam com chuteira no campo, tá? Mas a expectativa é que eles voltem a treinar com o elenco a partir de semana que vem. Então, a recuperação está sendo boa dentro do previsto. Em breve também teremos aí Riquelme e Isaac. De repente, mais uns 10, 15 dias, teremos ambos aptos a estar em campo novamente. Outro, Matheus Reis, mais um garoto da geração 07. Esse aí um pouco mais tempo, ele se machucou já tem 5 meses, já foi ano passado. Teve uma lesão séria no joelho, teve que operar. Ele está em processo de recondicionamento. Só que esse aí ainda deve levar mais uns 3 meses para voltar, né? Que é uma lesão que tem uma estimativa de recuperação de mais ou menos 8 meses a 10 meses, né? Outro nome, importantíssimo esse, nosso capitão, Thiago Silva. Thiago Silva ainda está no departamento médico, mas deve ser liberado para a transição para o campo em breve, né? A ideia, a expectativa é que o Thiago volte no meado ali de maio, entre o dia 15 e dia 20, mais ou menos, que é uma lesão que tinha um prazo de recuperação de um mês, né? Então, esse aí é um nome também, assim como o Fuentes, importantíssimo, que a gente torce todo dia ali para que a recuperação avance cada vez mais rápido para que possa retornar de vez ao time titular. Outros dois jogadores para a gente fechar, Otávio, né, que teve uma lesão muito grave nesse início de ano, e esse aí esquece. Esse aí só volta ou no final de 25 ou no início de 2026. É uma lesão muito séria que vai perder o ano todo. Então, não contemos com o Otávio para 2025. E para fechar, Léo Jansen. Léo Jansen que ficou, ele estava relacionado para o jogo contra o Vitória, e aí na hora que saiu lá a relação, ele estava fora, né? Então pouparam ele na época, né? Falaram que poupou por causa de uma lesão sofrida num dia antes, no treinamento de um dia antes. Ele sofreu uma pancada, automaticamente também ele ficou de fora do jogo contra o União Espanhola. Foi feito o exame nele e não foi detectada a lesão. Foi somente a pancada, foi só o susto. Então, a partir de segunda-feira, o Léo Jansen volta aos treinamentos normalmente para poder voltar a fazer parte dos relacionados para os jogos, beleza? Vamos lá, fechando o vídeo agora, falar sobre Botafogo e Fluminense, né? Mais um clássico vovô. Fluminense que vem aí de 7 derrotas consecutivas para o Botafogo, algo assim inimaginável. Lembrando que o Botafogo era o adversário que, se fosse para falar em clássico, o Tricolor sempre queria pegar o Botafogo, que era mais fácil, né? E aí, nos últimos anos, meu amigo, é pancada atrás de pancada. O jogo vai acontecer na noite de hoje, 21 horas, lá no estádio Newton Santos. Até por isso, não teremos Pitaco Live Show hoje, hein? Pitaco Live Show amanhã, beleza? O jogo vai acontecer às 21 horas, no estádio Newton Santos, lá no sintético, né? E o provável Fluminense que vai entrar em campo vai ser o mesmo time que vocês já conhecem. Fábio, Samuel Xavier, Ignacio Freitas e René, Martinelli, Hércules e Ganso, Canóbio, Ares e Cano. Pode ter alguma mudança? Pode. E aí eu vou explicar o porquê. Hércules está com uma suspeita de conjuntivite. Isso vai ser. Ele vai fazer os exames hoje para saber se realmente vai ser confirmada a conjuntivite. Se for confirmado, Hércules vai estar fora. E aí o provável substituto, Bernal ou Nonato, né? Se entrar o Bernal entra ali de primeiro volante, o Martinelli vai jogar mais adiantado, na posição de 8, na posição original dele. E se o Nonato, que vem numa boa fase, for escolhido, ele só vai ser uma troca 6 por meia dúzia. O Martinelli continua ali fazendo a função de 5 e o Nonato vai entrar na função de 8, né? Essa é a única dúvida do Renato Gaúcho para o jogo de hoje. E não é uma dúvida técnica, mas sim uma dúvida médica, né?
Falando de Renato, o Renato está invicto no Fluminense, são 4 vitórias e 2 empates, né? Os 2 últimos jogos com 2 empates, vitória 1-1 União Espanhola também. E o Fluminense só perdeu na estreia do Campeonato Brasileiro, aquele 2-0 para Fortaleza lá no Ceará. Depois disso, 3 vitórias, 1 empate, 10 pontos para o Fluminense, terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Já o Botafogo tem apenas 5 pontos, né? 5 pontos em 15º lugar. E o último jogo do Botafogo foi uma derrota para o Estudiantes, lá na Libertadores, com aquele frango ridículo do John, né? O provável Botafogo que vem a campo vem com John, Vitinho, Jair, Barbosa e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas e o Savarino, Arthur, Matheus Martins e Igor Jesus. Aí entram as dúvidas do Botafogo, assim como a gente tem a nossa dúvida se o Hércules vai ou não para o jogo, o Botafogo tem 3 dúvidas para esse jogo. O Renato Paiva, né, o treinador do Botafogo. As dúvidas seriam o Matheus Ponte, né, no lugar do Vitinho, na lateral direita, o Uruguai, Matheus Ponte, o Cuiabá no lugar do Alex Telles, na lateral esquerda, ou o Patrick de Paula no lugar do Matheus Martins. E aí, se isso acontecer, o meio-campo do Botafogo passa a ter 3 volantes, com o Gregory, Marlon Freitas e o Patrick de Paula, e o Savarino, o Arthur e o Igor Jesus na frente. O Botafogo não vai poder contar, assim como a gente tem uma lista imensa ali de lesionados, o Botafogo não vai poder contar com o Santi Rodrigues, com o Bastos, com o Natan Fernandes lesionados. E o Davi Ricardo, que está suspenso porque foi expulso no último jogo. Tá? A arbitragem de hoje, Bruno Arleu de Araújo, já tinha falado isso no vídeo de ontem, os assistentes Rodrigo Figueiredo e Thiago Henrique Farinha, e o árbitro do VAR, Marco Aurélio Fazecas. É bom ficar de olho esse Marco Aurélio do VAR, ele foi árbitro do VAR do Fluminense há alguns jogos atrás. Né? É bom até deixar essa observação aí para saber se correu tudo bem, né? Se a gente não foi prejudicado, porque o VAR e o Fluminense não tá muito, eles não estão muito em sintonia ali, né? E a transmissão da partida, Sport TV e Premier, beleza? São os 2 lugares onde você vai poder assistir Botafogo e Fluminense, se tudo der certo, com uma vitória do Fluminense aí, podendo, mais uma vez, assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. E vocês, amigos, quanto vocês acham que vai ser a partida? Eu vou apostar em 2-1 para o Fluminense. Vamos acabar com essa escrita, né? Essa série negativa de derrota para o Botafogo e engrenar de vez no Campeonato Brasileiro, beleza? Então é isso. Saudações colores. Até a próxima. Valeu!